Diário não oficial do Brasil. Dia 42/366, 11 de fevereiro, ano 2, terça-feira. 1. O silêncio sepulcral do Planalto sobre a morte do miliciano e também ex-capitão, antes tão próximo e tão homenageado, é ensurdecedor e admite múltiplas interpretações. Ninguém fala nada. O bolsofilho embaixador, que também estava na Bahia, não falou nada. 2. Um dos anfitriões do miliciano na Bahia foi um empresário e pecuarista do ramo das vaquejadas. As vaquejadas são promoções difíceis para se aferir o volume de dinheiro envolvido e são consideradas pela Receita Federal atividade preferencial para a lavagem de dinheiro. Em 2015, uma operação da Polícia Federal conseguiu relacionar o negócio das vaquejadas ao tráfico de crack no Nordeste. No ano passado, em Barreto, São Paulo, o ex-capitão do Planalto foi enfático. Abre aspas, este momento onde muitos criticam as festas de peões ou as vaquejadas, eu quero dizer que com muito orgulho estou com vocês. Para nós, não existe o politicamente correto. Faremos o que tem que ser feito, falou o ex-capitão, fecha aspas. 3. Para aumentar o rol das ações destrutivas do síndico disfuncional, conseguimos finalmente sair da lista de países em desenvolvimento. Para nosso desfavor, durante sua visita à capital americana em março de 2019, o deslumbrado síndico aceitou abrir mão de status de país em desenvolvimento na Organização Mundial do Comércio em troca de uma incerta promessa de apoio de Trump. Em plena desindustrialização, promovida pelo Partido da Lava Jato e selada pelo atual governo, agregamos às nossas fragilidades econômicas a possível e provável perda de tratamento preferencial nas negociações e vantagens tarifárias e de acesso a mercados para nossos produtos. Carta Capital. Dia 41/366, 10 de fevereiro, ano 2, segunda-feira. O resumo que poderíamos apresentar do país hoje foi dado por Guilherme Boulos em suas redes sociais. Resultados econômicos financeiros do governo Bolsonaro. O Banco Itaú teve um aumento no seu lucro de 10%. O Santander teve um aumento no seu lucro de 17%. O Bradesco teve um aumento real no seu lucro de 20%. O salário mínimo teve um aumento real de 0,1%. Destrói as terras indígenas de todas as formas que puder. No dia 5 de fevereiro, encaminhou um projeto de lei para regulamentar a mineração nessas terras. Proibiu a participação da sociedade civil no Fundo Nacional do Meio Ambiente. Liberou a pesca esportiva, aquela predatória, que já foi multado em unidades de bioconservação em todo o território nacional, inclusive na Amazônia. O país que a dupla tchutchuca síndico disfuncional e o cônjuge constroem é totalmente voltado para parasitas, não do serviço público, mas do mercado. Dia 40/366, 9 de fevereiro, ano 2, domingo. 1. A fabulosa história de Adriano da Nóbrega estará na prateleira junto com o caso da facada do ex-capitão. Histórias de mistérios que talvez sejam elucidadas no futuro. A primeira grande questão é a que se refere às manchetes que o apresentam como suspeito no caso Marielle. A segunda, a ausência do nome na lista dos procurados pelo Ministério da Justiça, apesar de estar na lista da Interpol. A terceira é a estranhíssima coincidência de estarem, no mesmo momento, na mesma região, os bolsofilhos e o foragido. Coisa assim de folhetim. A quarta coincidência é que o foragido silenciado era também ex-capitão, como aquele que ocupa o Planalto. Capitão da polícia é bem verdade, mas um ex-capitão é sempre um ex-capitão. 2. Adriano da Nóbrega era réu na Operação Intocáveis do Ministério Público do Rio de Janeiro, que investiga a milícia de Rio das Pedras, acusado de ser o chefe do grupo criminoso formado por matadores de aluguel, que ficou conhecido como o Escritório do Crime, e tido como peça-chave para a identificação dos mandantes do assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes, apesar de seu nome não constar do inquérito que investiga o crime. 3. Foi morto na Bahia pelo BOPE, batalhão do qual fez parte na PM do Rio de Janeiro, em um sítio no município de Esplanada, propriedade de um vereador local do PSL. Já foi defendido em plenário e qualificado como brilhante oficial pelo ex-capitão do Planalto, em 2005, quando era deputado, após ser condenado pelo assassinato de um guardador de carros. E também já foi homenageado 2 vezes na Assembleia do Rio pelo bolsofilho investigado no esquema da rachadinha, com orgulho e satisfação pelos brilhantes serviços prestados.
4. A mãe e a esposa do ex-capitão, o que foi morto, transferiram para a conta de Queiroz R$ 203 mil e supostamente ele seria um dos beneficiários da rachadinha no gabinete do Bolso Filho. Na lista das acusações ao bem relacionado ex-militar ainda, taxas ilegais, grilagem de terras e receptação de mercadorias roubadas. Um cardápio próprio de um cidadão de bem. 5. O advogado do ex-capitão morto diz que recebeu uma ligação do cliente na terça-feira, dia 4 de fevereiro, em que ele informava que não se entregaria porque tinha certeza de que seria assassinado como queima de arquivo. Dia 39/366, 8 de fevereiro, no 2, sábado. 1. Vamos discutir os parasitas, aqueles do legislativo, do executivo, do sistema financeiro. Em um dicionário na web encontramos duas possibilidades de significado para parasita. Na biologia, disse de organismo que vive em outro organismo, dele obtendo alimento e não raro causando-lhe dano. Ou ainda, pejorativamente, antropocentricamente, disse do indivíduo que vive à custa alheia por pura exploração ou preguiça. 2. Os trabalhadores do serviço público brasileiro foram chamados de parasitas por um membro do executivo desse desgoverno, um membro acusado de desviar recursos de fundos de pensão de trabalhadores de empresas estatais, um membro que nada constrói e cujos feitos envolvem sempre a destruição de alguma coisa. 3. O refúgio de Pinochet esteve no Chile e ajudou a implantar na ditadura um esquemão sanguessuga para destruir aposentados em função do lucro das seguradoras. Então, não é o Estado que é o hospedeiro e os servidores parasitas. Os hospedeiros são os aposentados que morrem no Chile e o parasita é o que busca novos fundos acumulados por trabalhadores para sugar-lhes a vida e abastecer a capitalização dos bancos. 4. Esse cidadão faz parte ainda, como ideólogo e avalista, de um governo que tem na sua base Queiroz, o operador das rachadinhas, o apoio de um certo pastor deputado sorridente e um síndico que dormiu 28 anos no legislativo e tratou de reproduzir o modelito para nutrir a própria família. 5. O economista Eduardo Moreira rebateu os parasitas. O engolidor de fundos de pensão. Servidor sustentam quase 50 milhões de brasileiros. 400 bilhões são pagos por ano em juros da dívida, em troca de trabalho nenhum. Parasitas? Questiona. 6. Médicos, enfermeiros, cientistas, professores, músicos, engenheiros, trabalhadores da limpeza, petroleiros, aqueles que cuidam da riqueza do país e algum, no caso de estatais, produzem, serem considerados parasitas por um parasita é irônico. O mundo através do espelho. Dia 38/366, 7 de fevereiro, ano 2, sexta-feira. 1. Temos censura, temos ações coercitivas. O governo brasileiro já é objeto de alerta contra o obscurantismo por parte de intelectuais de todo o mundo. A comunidade internacional se junta aos brasileiros para denunciar. Chico Buarque, Sebastião Salgado, Noam Chomsky e Sting estão entre os nomes que assinam o manifesto. O projeto de governo atual ataca as instituições democráticas e isso poderá ser irreversível. Chamamos assim a comunidade internacional a se solidarizar e se posicionar publicamente. Jornal Brasil 247. 2. Pesquisa, ensino, extensão, toda a atividade de pensamento crítico, produção intelectual brasileira, produção cultural brasileira, a indústria cultural. Não fica pedra sobre pedra. E não é só na produção no campo da cultura e do conhecimento. Toda e qualquer produção brasileira está ameaçada. Depois da destruição de setores de ponta da economia nacional levada a cabo pelo partido político da Lava Jato, o governo do síndico disfuncional propõe uma nova devastação da economia, de software a medicamentos, passando pela limpeza de banheiros. Tudo agora pode ser fornecido por empresas estrangeiras sem sequer a necessidade de que tenham filiais no país. 3. As medidas podem afetar empregos, renda, acesso, recolhimento de impostos, autonomia e nos coloca de volta a uma posição de colônia, de subalternidade. O sítio Outras Palavras aprofunda o comentário, compara a situação de países sob intervenção estrangeira e questiona como e com que eficácia acionar judicialmente quem não cumprir contratos e não tiver sede no país. A real missão desse grupo, comandado pelo ex-capitão, é destruir. Disso não restam mais dúvidas.
Dia 37/366, 6 de fevereiro, ano 2, quinta-feira. 1. A greve dos petroleiros continua. O TST determinou o bloqueio das contas do sindicato, mas a greve continua. A paralisação já dura 7 dias e não se resume à área operacional. A área administrativa também parou. 12 estados e 50 unidades estão em greve. A paralisação é consequência da demissão em massa de 1.000 trabalhadores no Paraná e, como é de praxe nos modelos autoritários, a Petrobras não negocia. 2. A Câmara dos Deputados pretende votar o projeto de autonomia formal do Banco Central logo após o Carnaval. Em tempos autoritários e neoliberais, esperamos sinceramente que o Banco Central não seja transformado em um banco para a defesa exclusiva dos interesses dos banqueiros. 3. O projeto de boicote à educação pública promovido pelo síndico disfuncional, que inclui demonstrações espetaculares de incompetência e irresponsabilidade no trato com o Enem, se espalha de forma estúpida e grave. Em Rondônia, romancistas brasileiros são retirados das bibliotecas das escolas por não se adequarem ao conteúdo de alguma mente obscurantista que governa o estado. No total, 43 obras foram relacionadas para serem recolhidas, incluindo livros de Machado de Assis, Mário de Andrade, Rubem Alves, Nelson Rodrigues e Euclides da Cunha. O Index rondoniense inclui ainda obras de Kafka e Edgar Allan Poe. Com a repercussão da lista, o governo de Rondônia recuou, mas a revelação do absurdo, que tem precedentes na Inquisição, que também defendia a terra plana, e no nazismo, foi clara. Dia 36/366, 5 de fevereiro, ano 2, quarta-feira. 1. O genocídio indígena agora é oficial com a liberação do garimpo em terras indígenas. Além do decreto, vem a legenda da estupidez, abre aspas. Vamos sofrer pressões dos ambientalistas? Se um dia eu puder, eu confino-os na Amazônia, já que eles gostam tanto do meio ambiente, fecha aspas, ironizou o síndico disfuncional, demonstrando a extensão da sua inconsequência. Jornal Brasil 247. Não basta ser genocida, tem que ser genocida e se vangloriar do ato. 2. O agente laranja foi inocentado. As acusações de abuso de poder não foram suficientes para retirá-lo do cargo. Lá como cá, o Congresso tem seus compromissos que não são necessariamente com os eleitores. 3. Enquanto isso, o Partido da Lava Jato continua a atuar seletivamente com estratégia de marketing político. Buscam revalidar acusações para fatos já investigados, onde as hipóteses de crime não encontraram amparo. Requentam para se manter em evidência, conseguir dividendos políticos e, é claro, gastar dinheiro público em autopropaganda. Chantagem e uma péssima imprensa parecem ser os ingredientes básicos da receita política.